queridos, boa noite, a paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um GC Online. Então, vamos dando uns minutinhos para as pessoas irem entrando para a gente começar o nosso estudo de célula. Para você que está chegando hoje pela primeira vez, nós temos as nossas células aqui na Igreja Batista da Lagoinha. As células são todas as semanas, acontecem na casa dos nossos anfitriões, onde nós fazemos uma reunião com as pessoas ali, né? Aquele grupo de pessoas onde nós temos comunhão, fazemos amizade. A célula é um lugar onde nós ajudamos e somos ajudados, onde nós falamos e mostramos, né? Demonstramos o amor de Deus na vida das pessoas. E como é bom, né? Nós estamos sentindo falta esses dias das nossas reuniões presenciais, porque é um vínculo que você cria com essas pessoas como se fosse uma família mesmo, né? Então, todas as semanas a gente se encontra ali com aquele grupo e a gente conversa, né, da vida um do outro e ajuda e se abraça, enfim. Mas nós cremos que breve nós estaremos de volta com os nossos encontros presenciais, mas aproveitamos as plataformas digitais para a gente permanecer, né, com esses encontros e para que a gente possa falar, né, do amor do Senhor, tá? Vamos orar então para que a gente possa iniciar o nosso GC de hoje, o nosso grupo de crescimento, amém? Dá um abraço aí para o Luciano que está com a gente, a Lídia. Ei, Lídia, Deus abençoe, Elvis, a Vitória também, Deus abençoe. Vamos orar então. Senhor Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por mais esse dia, Pai. Obrigada, Senhor, pelo seu amor. Obrigada, Pai, pelas suas misericórdias que se renovam em nossas vidas todos os dias, Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos ama, Pai. Muito obrigada. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado dos nossos, ó Pai. E de tudo, Deus, que está envolvido, ó Pai, conosco, com a nossa pessoa, com aquilo, ó Deus, que está na nossa responsabilidade. Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de tudo, ó Pai, em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão acompanhando aqui essa reunião através das redes sociais. Nós te agradecemos, ó Pai, pela nossa igreja, Pai. A igreja que é o corpo de Cristo, ao qual nós fazemos parte, nós somos membros deste corpo, ó Deus. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada lar, cada vida, ó Pai, que está conectado conosco, Deus, nesta noite. E que a sua palavra, ela possa entrar em cada um dos corações para trazer transformação. Porque nós sabemos que apenas a tua palavra é capaz, ó Deus, de trazer mudança, Pai, de trazer salvação, de trazer renovo, Pai, de trazer esperança. Somente a Tua palavra tem esse poder, ó Pai, de transformar toda e qualquer situação, ó Deus. Portanto, nessa noite nós nos colocamos, ó Pai, diante de Ti com o coração aberto, ó Pai, com o coração aberto para poder ouvir a Sua doce voz, ó Pai, a falar conosco nesta noite. Fique à vontade, Espírito Santo. Fale conosco, que o Senhor alcance cada lar, cada vida, ó Pai, que está conectado agora, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém, Jesus. Por isso diante dele
pela vontade de crescer. Torne-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torne-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Amém. Amém, glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor, né? Abraço aí para vocês que estão nos acompanhando. Abraço, Aldo, mandando um abraço pra gente aqui, Claudiana, Igão, Deus abençoe, Verônica, Isis. Obrigado, gente. Renato também. Renato, Deus abençoe você, a Sandra, toda a família.
vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos fazendo, né, toda quinta-feira essa live com o estudo de GC, né, com o estudo de célula. A Lagoinha trabalha com células, né, onde você for no Brasil ou em outro país que tiver Lagoinha vai ter célula, né, que são esses encontros que nós fazemos para poder falar do Senhor, para ter comunhão uns com os outros, e como é bom a gente viver em célula. E como nós estamos sentindo saudade, né, amor, dos encontros com os nossos amados da célula, glória a Deus. Mas breve nós estaremos novamente com nossos encontros presenciais. E você que ainda não está em célula, aproveite quando voltar para estar conosco, amém? É a saudade do encontro nas casas, né, da célula mesmo, e também dos cultos, né? Hoje eu estive lá na igreja, resolvendo algumas coisas, dando uma olhada em algumas coisas, e o coração da gente aperta, mas eu creio que logo, logo, nós todos estaremos juntos novamente. Amém, queridos? Né? Não estamos fisicamente, mas estamos juntos espiritualmente, né? Juntos no mesmo propósito, numa mesma união, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. E hoje, queridos, nós vamos falar sobre como conhecerão a Cristo. Aqueles que ainda não o conhecem, como que eles conhecerão? E esse ano, né, em Lagoinha, o ano da promessa, aleluia, estamos vivendo, né, as promessas do Senhor. E estamos estudando o livro de Atos, a igreja de Atos, a igreja primitiva. E hoje o texto que nós vamos ler em Atos está lá no capítulo 8, a partir do versículo 9. Amém. Glória a Deus. Atos, capítulo 8, você que está aí com a sua Bíblia, abra lá no capítulo 8, a partir do versículo 9. Nós vamos ler sobre um evangelista muito conhecido. Aqui é o primeiro evangelista que houve aí, foi Filipe. Amém? Você lembra? Atos 8, do 9 até 40. Nossa Deus. Amém, 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 Claudiana. Deus abençoe vocês também, você, Ronaldo. Um abraço para sua família. Aleluia. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a magia, incluindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai-vos por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul,
no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, nem lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a pregação? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fale de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água, Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém, amém. É um texto, bem conhecido aqui nas Escrituras, e a gente vê, como que o Espírito Santo ele atua na questão do evangelismo, do falar sobre Cristo. As pessoas elas precisam ouvir sobre Cristo. Nós entendemos que o nosso ministério é o de proclamar a palavra do Senhor. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Isso não somos nós. E aqui quando começa, logo no versículo 9, a gente vem falando de um certo homem chamado Simão, que ele era conhecido ali na região onde ele morava. E eles chamavam ele de o grande poder, porque ele fazia magias, ele fazia atos humanos, ou não sei se era algo também diabólico, mas enfim. Só que esse homem, ele aceitou Jesus. Ele aceitou Jesus, mas é aquilo, ele aceitou Jesus, mas a gente vê que ele ainda não tinha uma vida reta com o Senhor, Porque quando Filipe e ali logo Pedro e João impuseram as mãos, as pessoas eram batizadas pelo Espírito Santo, ele achava que para ele adquirir isso, ele precisava de pagar, precisava de dar alguma coisa para ter em troca. E nós sabemos que não é necessário isso. Na verdade, não é necessário. Então aquele homem ele tinha aceitado Jesus, mas ele ainda não havia entendido qual que era a realidade de ter uma vida com Cristo. Mas Filipe, ele estava sendo usado ali para poder o quê? Para poder falar de Jesus para as pessoas. E ali naquela região as pessoas elas iam conhecendo a Jesus. Então Pedro e João foram para ali também, para poder impor as mãos e que as pessoas recebessem também o batismo no Espírito Santo. E logo em seguida a gente vê que Filipe, ele foi, através do próprio Senhor, do Espírito Santo, ele foi enviado a um lugar deserto. Agora vamos pensar, gente, ele estava em um lugar onde tinha muitas pessoas, amor? E ali ele estava, falando de Jesus, e muitas pessoas aceitando a Cristo, e muitas pessoas recebendo o batismo no Espírito Santo, e de repente um anjo do Senhor falou, o Espírito Santo falou: Filipe, agora você vai para o deserto, porque lá tem uma pessoa que você precisa falar de mim, falar de Jesus para uma única pessoa. E ele obedeceu. E foi então enviado ali até Gaza, para esse deserto, aonde ele encontrou um eunuco. E a palavra vai dizer que esse eunuco estava lendo as Escrituras e não entendia. Quantas vezes nós, antes de termos Cristo, a gente às vezes lia a Bíblia e falava assim: gente, o que está falando aqui? Não estou entendendo, amor? De ler, não estou entendendo. Por quê? Porque ainda não tinha aquela clareza, aquela luz do Espírito Santo para poder nos ensinar, para poder clarear no nosso espírito a verdadeira
né, a verdade do Evangelho. Então Felipe ele se aproxima do eunuco e vai explicar para eles a Escritura, e ele de imediato já entende, já compreende, já é convencido pelo Espírito Santo, e logo em seguida ele é batizado. Então, hoje nós vamos falar sobre essa questão de como conhecerão a Cristo. Para que as pessoas conheçam a Cristo, nós precisamos de falar, nós precisamos de proclamar. O chamado da salvação é por meio da pregação do Evangelho, é por meio da graça de Cristo. Mas para que isso aconteça, eu e você, nós precisamos de abrir os nossos lábios para poder falar do amor de Cristo. Não é por técnicas, não é por uma boa oratória, não é porque a pessoa, porque primeiro eu preciso fazer um curso de teologia, porque primeiro eu preciso fazer uma escola de liderança para depois evangelizar. Não. O Senhor, Ele quer nos usar como nós estamos, como nós somos. Ele precisa simplesmente de que nós tenhamos o quê? Um coração disposto a falar do amor dele. Olha só o que diz lá em 1 Coríntios 2, 1 e 2. Eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 2, 1 e 2 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aqui, gente, Paulo falando, né? Quando eu fui encontrar com vocês, eu fui anunciar o testemunho de Cristo. Eu não usei de palavras bonitas. Eu não me preocupei em ter um belo discurso para poder convencer vocês. Porque quem convence não sou eu, não são as minhas palavras. Por mais lindo que a pessoa pode falar, pode florear, pode ter aquele discurso maravilhoso, se o Espírito Santo não convencer, querido, não adianta. Não é, meu irmão? Vale lembrar que Paulo aqui, a gente sabe que as Escrituras citam que Paulo era um cara, ele era entendido, né? Ele era um homem que conhecia das leis, conhecia das liturgias, conhecia as Escrituras. Ele era um cara estudado, né? Em uma boa escola, das melhores escolas daquela época. Mas ele se colocou aqui à disposição. E é o que esse tema de hoje vem falar conosco. Como conhecerão a Cristo? Sabe, como o mundo lá fora, como as pessoas ao nosso redor, pessoas próximas de nós, vão conhecer a Cristo, né? E uma das maneiras que Deus vai nos usar na forma de levá-lo a conhecê-lo é nós tendo um coração disponível. O Senhor está preocupado com a nossa disponibilidade, não com a nossa capacidade. O Senhor está preocupado com o nosso coração voltado para o que Ele quer fazer e não para aquilo que a gente acha que a gente tem condição de fazer, né? Então, e é isso que a gente vê Paulo fazendo, é isso que Filipe fez. Você vê que no texto, lá em Atos 8, 26, o anjo apareceu, falou para Filipe, ó, dispõe e vai para um caminho lá no deserto. Dispõe e vai. E a Bíblia fala assim, ó, ele se levantou e foi, no versículo 26. Filipe não questionou, Filipe estava no meio de uma multidão, Filipe estava no meio de um povo, fazendo trabalho, fazendo a obra, evangelizando, falando da palavra. Ele se disponibilizou. E é isso que Deus quer de nós nesses tempos. Disponibilidade, né? A capacitação vai vir dele, tal qual o nosso coração esteja disponível. É verdade. Sempre no estudo de célula tem alguns pontos para a gente poder discutir, para a gente interagir. E nós gostaríamos nesse momento de convidar vocês para interagir com a gente aqui nas redes sociais. Você que está acompanhando pelo Facebook ou pelo Instagram, comente aqui. Pontos para a gente discutir. Você evangeliza? Você evangeliza? Aí tem gente que fala assim, mas esse não é o meu chamado, né? Mas Deus me chamou para isso, Deus me chamou foi para cantar, amém? Foi para receber as pessoas na igreja, ou foi para o ministério de serviço. Ok, mas você evangeliza? Olha só o que diz lá em Mateus 28. Mateus 28, a partir do 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou contigo todos os dias até a consumação do século. Esse aqui é um chamado universal, é conhecido como chamado universal. Por quê? Esse ide, de ir, de pregar o evangelho, de ensinar, de batizar, ele é para todos nós. Independente, mas isso é só para o pastor, é só para o líder de célula, é só para o ministro de louvor. Não.
O id é para todos. E o id aqui, quando a gente vai estudar, né, no sentido original da palavra aqui, do significado no grego, é como se fosse o quê? Um gerúndio, né? Indo. É um verbo de ação. Ele está indo. Enquanto eu vou indo fazer o que eu faço, eu vou batizando, eu vou falando, eu vou evangelizando. Ou seja, não quer dizer que eu preciso estar dentro ali da igreja para poder evangelizar. Aonde você trabalha, aonde o Senhor te colocou, é um lugar que Ele deu para você uma oportunidade para poder falar do amor dEle, para poder alcançar pessoas através do ofício que você faz. Ah, se você dá aula, se você trabalha numa padaria, se trabalha num hospital, não importa. O Senhor, Ele escolheu este lugar para que você vá indo neste lugar, né? Enquanto você vai, enquanto você atua nessa área que o Senhor deu para você, você vai falar do amor dEle. Talvez as pessoas lá nesse ambiente que você trabalha, ou de repente, eu não trabalho, eu fico em casa cuidando das crianças. Lá na escola dos seus filhos, você encontra com as outras mães, ou na sua família, na família do seu esposo, da sua esposa. É uma oportunidade ali onde o Senhor colocou você para que você possa falar do amor dEle. Talvez você é a única pessoa que vai ter oportunidade de falar de Jesus para essas pessoas que estão próximas a você. Outro ponto aqui. Você tem sido um instrumento de Deus para que os outros conheçam a Cristo? E aí? Forte. Temos que ser um instrumento, né, gente? E é interessante que me solta os olhos e o entendimento que eu tenho, porque aqui em Atos, quando Filipe encontra com esse eunuco, o eunuco estava lendo uma passagem do livro, né, da profecia do livro de Isaías. E Filipe pergunta para ele, olha que interessante, você entende o que você está lendo? O eunuco fala com ele, não, eu não entendo. Né? Como que eu vou entender se ninguém me explica? Como que eu vou entender se ninguém me fala? Então aí, querido, eu quero fazer uma ressalva a despeito da disponibilidade da nossa capacidade. O fato da gente simplesmente achar que nosso coração está disponível e não buscar o conhecimento, nós não vamos estar sendo íntegros. Nós não vamos estar sendo, como que eu posso dizer, inteiros, completo. A minha disponibilidade, ela precisa ser voltada também para o conhecimento. Porque às vezes Deus quer nos usar e às vezes a gente tem vontade de ser usado, o Senhor quer nos capacitar, quer nos levar a fazer uma obra, às vezes que seja para um. Que seja para um. E pode ser que às vezes a pessoa está com uma questão, está com uma situação, vivendo uma situação dentro de casa, uma situação no relacionamento, uma situação no trabalho, pessoal, né? Seja em qualquer área da sua vida. Como, mesmo estando disponível, nós vamos auxiliá-los ou nós vamos ajudá-los a conhecer o Senhor? É o que Osés diz em Osés 6,6, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando você vê Jesus falando aqui em Mateus, ele fala, ide, pregai, né? E fala, ensinando aquilo que eu tenho vos ensinado. Falando daquilo que eu tenho vos ensinado. Então, Filipe, quando pergunta se ele entendia, ele estava preparado para dar a resposta. Aqui Jesus está enviando e falando, vocês vão ensinar aquilo que eu vos ensinei. Eu preciso estar com o coração disponível, mas eu preciso ter um coração ensinável também. Eu preciso ter um coração voltado para a palavra, para o entendimento do Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. E aí nessa disponibilidade Ele vai estar nos capacitando. Amém. E o último ponto aqui da discussão é, se você evangeliza, prega a palavra da verdade, ou aquilo que entender ser verdade, peraí gente, acho que nem eu interpretei direito, peraí. Se você evangeliza, prega a palavra da verdade, ou aquilo que entende ser verdade, que é o que o Enio, né, acabou de falar aqui. Nós precisamos entender, né, o que é a verdade. Vai que a pessoa chega para você com alguma questão que você talvez tenha algum tipo de dúvida ou ainda não esteja tão firmado ali na palavra. É importante que a gente possa, assim, né, prosseguir em conhecer a Cristo. É o estar disponível e estar dependente. Entenda isso. Né? Você não tem que... Às vezes Deus vai falar com você assim, filho, eu quero te usar. Filho, é você que vai orar na hora do almoço. É você que vai orar. Eu já tive várias oportunidades lá na empresa de orar no Natal. O pessoal faz um café e fala, chama o irmão, o N vai orar. Antes eu tinha muito medo, há tempos atrás, mas sempre que eles fazem essa oportunidade, eu falei, Deus, é uma oportunidade que eu tenho. Então, às vezes, eu falava, Deus, eu quero ser usado, agora me capacita.
E aí Deus vai te dar os caminhos, Deus vai te dar as ferramentas, Deus vai te mostrar, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar como é que você vai fazer. Não tenha dúvida, esteja disponível e esteja com o coração ensinado. Fala, Deus, agora me capacita, eu vou fazer, mas me capacita. Às vezes até mesmo no devocional que você faz pela manhã, o Senhor te dá uma direção de um texto que você vai ler, que você vai meditar. Durante o dia Ele te dá uma oportunidade para você colocar em prática aquilo que você meditou durante a manhã. Né? Eu ouvi uma vez uma pessoa, não me lembro quem, mas ele fez uma comparação que eu achei interessante. Ele disse que é como se o próprio Senhor, Ele preparasse para nós um banquete pela manhã, com tudo aquilo que você vai precisar de se alimentar para gastar, né, de energia durante o seu dia. Tudo aquilo que você vai precisar durante o seu dia está ali naquele banquete. Mas aí tem vezes que você passa por aquele banquete, não se alimenta de nada e vai tentar viver o seu dia. Então, por isso a importância, né, da gente buscar ter essa intimidade com o Senhor, buscar diariamente, né, ter esse momento com Ele mesmo, que Ele vai nos capacitando, vai nos dando direção, para que quando tiver a oportunidade Ele vai te usar, mas que nós estejamos, né, sempre com o coração disposto e disponíveis para poder ser usado por Ele. Primeiro ponto aqui, os irmãos de Samaria, no capítulo 8, tomamos conhecimento de que Felipe estava evangelizando naquela região. Levava a palavra da vida, falava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus. Essas palavras eram muito mais do que simples palavras saídas de um homem. Eram palavras de Deus que liberta e transforma um homem. Essas palavras ditas por Felipe entraram naqueles corações como uma espada afiada, levando tão grande transformação e libertação a tal ponto que os homens e as mulheres deram crédito a Felipe e eram batizados. Aleluia. E a gente vê, né, porque se nós formos olhar para o contexto daquela época, aqui falou desse homem que existia, esse Simão. Então as pessoas estavam iludidas por esse homem, por um homem que fazia alguns sinais ali naquela região e as pessoas estavam iludidas por ele. Mas quando Felipe chegou com a palavra da verdade, que é a única, que é a palavra de Deus, eles foram convencidos pelo Espírito Santo, aceitaram Jesus e foram batizados. Nós precisamos ter contato com a verdade para que a gente consiga, né, discernir o que é verdade e o que é mentira. Ali eles entenderam que esse Simão, o que ele fazia não tinha nada a ver com a palavra de Cristo. E eles foram confrontados e eles tiveram a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é pura, ela é verdadeira, ela é a única capaz de transformar. Pode ter certeza, querido, palavra de homem algum tem capacidade de curar uma pessoa, mas a palavra de Cristo tem. O que diz lá em Isaías 53? Que Ele levou sobre si todas as dores e as enfermidades. Nós cremos nessa palavra, nós declaramos essa palavra, e essa palavra é verdade. E essa palavra, ela tem o quê? Poder para poder transformar, para poder alcançar, para poder curar. Nós cremos na palavra da verdade. E foi isso que as pessoas ali, elas tiveram contato com a verdade e o quê? Foram convencidas pelo Espírito Santo. Filipe se dispôs a falar a palavra de Cristo para aquelas pessoas. E como é bom, né, a gente poder ter essa oportunidade de falar do Senhor, de falar do amor dele e deixar que o Espírito Santo atue. Amém. Segundo ponto aqui. O eunuco, um anjo do Senhor, direcionou Filipe para outro lugar. Estava em viagem, passando por ali, um eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes, assentado em um carro lendo o profeta Isaías. Felipe, ouvindo-o ler, perguntou se ele entendia o que lia. Ele respondeu que não, pois não tinha ninguém para explicar-lhe. Felipe, então, entendendo o propósito de Deus e a oportunidade, um coração sedento de conhecer e entender a Bíblia, subiu imediatamente no carro e passou a explicar-lhe. Ele lia exatamente sobre o Cordeiro de Deus e questionou a respeito de quem o texto se referia. Por meio dessa passagem, Felipe lhe apresentou Jesus e, como ele creu, foi batizado. Ali mesmo ele foi batizado. Então vejam bem, aqui Felipe, ele entendeu que era propósito do Senhor ele estar ali. Nós vemos aqui, né, lá em Atos 26, quando um anjo do Senhor ele disse: Felipe, você está aqui, ó, no meio dessa multidão de pessoas, está falando, né, do amor de Deus, as pessoas estão aceitando Jesus, toda essa multidão aqui, está lindo, está maravilhoso, mas você agora vai para o deserto, porque lá tem um homem, e você vai falar
de Jesus para este um homem. E Filipe imediatamente foi. Ele entendeu o propósito do Senhor. E quando ele encontrou esse eunuco, peraí, é esse aqui. É uma oportunidade. Ele perguntou, ele deu um primeiro passo. E quando esse eunuco deu a abertura, ele entendeu que era uma oportunidade. Quantas oportunidades talvez o Senhor tenha nos dado nesse tempo. Nós precisamos estar atentos para poder aproveitar essas oportunidades. Sempre, sempre, né? Atentos, preparados também, né? Entendendo que Deus está o tempo inteiro fazendo de nós instrumentos, né? Nas mãos do Senhor. Instrumentos nas mãos dele. É interessante porque o momento ali em Atos, né? Era o momento da ascensão, do crescimento, das reuniões caseiras se enfervecerem, a igreja crescendo, multidões de povo num canto, no outro, e a palavra sendo difundida, as pessoas conhecendo a palavra num canto, no outro canto da região, do continente. E é interessante porque as palavras, a forma como Filipe estava sendo usada, não era só palavra por falar. E às vezes as nossas oportunidades não podem ser oportunidades só para a gente poder falar. Né? Não é só o falar que abraça o ego, ou o falar que traz uma compreensão de conforto, só de consolo. Não. Às vezes a oportunidade que nós temos é a oportunidade de falar algo que transforme. Algo que vai de encontro à necessidade, mas que vai de encontro à transformação da vida daquela pessoa necessitada, né? Dias atrás eu estive diante de uma situação, dando um exemplo para vocês, e que foi a primeira, poucos dias, há 15 dias atrás, pouco antes dessa quarentena, né, desse isolamento que nós estamos vivendo, e uma situação que eu nunca vivenciei, né? Foi uma oportunidade que eu nunca havia presenciado. E eu dentro do carro com os irmãos ali, a gente indo na direção que fomos convidados para estar, e eu fui buscando de Deus uma palavra. Eu me lembro que eu liguei para a Natália e falei, Natália, acione o pessoal da intercessão, intercede por mim agora. Eu estou vivendo essa experiência agora, ela está acontecendo comigo agora. E eu pedindo uma palavra para o Senhor, e o Senhor me deu uma palavra lá em Romanos, no capítulo 8, o versículo eu não me lembro, mas que fala assim, a esperança que os olhos veem, a esperança que nós vemos, não é esperança, porque a gente já está vendo, então não é esperança. Mas a esperança que nós não vemos é ela que vai nos retribuir, é ela que vai repousar sobre nós, né? E Deus passou um tempo ali, a gente conversando com um com o outro, e Deus falou assim, fala com essa família isso. E eu pedi a palavra e perguntei se podia para a pessoa, a autoridade na família naquele momento. E falou, vamos sim, vamos conversar. Eu falei, Deus colocou no meu coração. Falei com eles 2 minutos. Falei, olha, a esperança nossa, a nossa esperança, essa esperança que está nos nossos olhos, essa esperança que nós estamos vendo, que nós estamos querendo, não é esperança, né? Mas a esperança que nós não vemos, ela tem que exceder essa esperança que os nossos olhos estão vendo. Porque às vezes a esperança que nós estamos vendo é a esperança do telefone tocar e a vaga de emprego sair para você. É a esperança de o telefone tocar e o banco falar, a sua conta aqui foi quitada. Às vezes é uma enfermidade, o médico te liga e fala, o seu diagnóstico tá negativo, você não tem essa enfermidade. Essa é a esperança que os nossos olhos vê. Isso não é a esperança, mas aquela esperança que a gente não vê quando você fala, Deus, não tem jeito, mas eu confio. Deus, não tem jeito, mas eu espero no Senhor. Por que eu estou compartilhando isso? Porque foi a palavra que Deus colocou no meu coração naquele dia. Porque às vezes as nossas palavras têm que ser uma palavra transformadora. Sabe? Tem que ser uma palavra de transformação. E era isso que estava acontecendo na vida de Filipe. Estava levando uma palavra, mas uma palavra que trazia transformação. Ele falava do reino, mas ele não falava só do reino. Ele vivia o reino. As pessoas viam o reino na vida de Filipe. Ele falava de Jesus, mas ele não falava só do Jesus. Ele tinha Jesus na vida dele. E Deus vai colocar, eu creio, cada um de nós, você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, às vezes em home office, em situações que você precisa liberar uma palavra. E aí você vai estar com o seu coração disponível, você vai falar, Deus, qual palavra? Como falar essa palavra?
E aí vai ser a palavra que você vive, o que você trilha dia após dia com o Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai te usar nesses dias. Amém. E outra forma também das pessoas conhecerem a Cristo é através das nossas atitudes, né, no dia a dia. A maneira com que você trata os seus familiares, a maneira que você conversa, que você reage a determinadas situações, porque não é apenas a maneira que você age, mas como você reage. Nesses momentos de pressão que nós temos oportunidade de revelar quem realmente nós somos, qual é a nossa verdadeira identidade em Cristo. E as pessoas então elas vão conhecer Cristo através da sua vida. Como você tem agido nesses dias? Quais são as palavras que têm saído da sua boca? A palavra do Senhor diz, né, que de uma mesma fonte não podem jorrar dois tipos de água. Água amarga e água doce, não. É somente uma. É uma forma também de revelar a Cristo. Talvez as pessoas que estão perto de você nunca foram numa igreja cristã, nunca abriram a Bíblia para ler. Talvez o Cristo, mais próximo de Cristo que elas vão conhecer é quando olharem para você. Quando verem a maneira que você anda, a maneira que você se veste, que você se comporta, que você trata seu esposo, sua esposa, seus filhos, na verdade, seus pais. É uma maneira também de nós demonstrarmos o Cristo que nós servimos, que nós amamos. É um tempo, queridos, que nós seremos, nós não, né? Que Jesus será conhecido através, sim, das nossas atitudes, sempre foi. Né? Eu tenho comigo o seguinte, até tenho compartilhado isso com alguns irmãos, assim, nada mudou no plano de Jesus. Isso não é um plano B o que nós estamos vivendo, sabe? Não é o plano do Senhor, a esfera, o que Deus planejou para nós está escrito, ele não muda, não é um plano B, né? Nada mudou. Então, a oportunidade está sendo extensa, parece que ela está ficando alargada, vamos dizer assim, sabe? Vamos dizer assim. Mas é um tempo em que Jesus vai ser mais conhecido, sim, pelas nossas atitudes. As atitudes do erguer a mão, do dizer o sim, para você dividir aquilo que você tem dentro lá das suas vazias, às vezes isso vai acontecer. O tempo da renúncia, mas também, às vezes, o tempo da gratidão, sabe? Nós estamos vivendo momentos e dias onde Jesus precisa ser conhecido por um povo que é grato, que se arrepende sim, que se humilha sim, que reconhece o senhorio de Jesus, mas que sabe ser grato também, sabe? Jesus não pode ser conhecido ou ser divulgado por um povo reclamão, por um povo murmurador. Quantas das vezes na Bíblia nós vemos, sabe, Deus trazendo a atenção do povo por questões de ingratidão, de murmuração. Então que Jesus seja conhecido através das nossas vidas por um tempo também de gratidão ao Senhor, por um tempo de dividir, de compartilhar, sabe? De suportar um ao outro. O suportar não é o suportar de vou suportar a pessoa, não, é o suportar de suporte, sabe? De carregar o outro no ombro, indiferente de como ele é, de como ele tem sido. Nós precisamos apresentar esse Jesus, queridos, ao mundo. Nós precisamos apresentar. Mas para isso, esse Jesus tem que estar vivendo aqui dentro de nós. Amém, queridos. Conclusão já, para a gente encerrar. Como vemos nessas duas passagens, não foi preciso muito trabalho ou noites sem dormir para que vidas fossem salvas. Apenas um coração sensível à voz do Senhor e disposto a obedecer. Não foi preciso invenções, temas atrativos, luzes, câmeras ou microfone. Apenas a palavra de Deus sendo fielmente pregada. Então tá aqui, não tem um segredo, não tem uma receita. Temos falado tanto de receita, né, amor? Tudo, as pessoas acham que tem receita para tudo. Não. Basta o quê? Termos o coração mesmo sensível à voz do Senhor, disponibilidade de poder, né, falar e demonstrar o amor dele. Tá, queridos? E entendendo que o nosso ministério é de proclamar, nós proclamamos a palavra de Deus. Quem vai convencer sempre vai ser o Espírito Santo. Não adianta você brigar, você gritar, você tentar querer enfiar a goela abaixo, que não vai dar, não vai ser assim. O Espírito Santo que vai convencer. Mas que você não deixe de proclamar, não deixe de proclamar. Aproveite todas as oportunidades que você tiver. Pastora, mas agora eu estou enclausurada, eu estou agora em casa. Mas eu tenho certeza que usa o WhatsApp, eu tenho certeza que tem um grupo da família, um grupo da faculdade, da escola, não sei. O Senhor, Ele vai te dar
vai te dar assim, direções, vai trazer luz na sua mente para que você possa aproveitar o momento, né? Um momento que as pessoas estão mais sensíveis para poder falar do amor de Cristo. E nós temos certeza de que o Espírito Santo, ele sempre, né, ele faz a parte dele. Amém? Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe, né? Continue tendo uma semana abençoada, uma semana em Jesus, né? Que Jesus te esteja sustentando, te direcionando, que o seu coração esteja em paz, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti estende o teu rosto e te dê a paz, no nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Amém. Deus abençoe, queridos. Domingo, em nome de Jesus, às 18h30 estaremos online com o nosso culto de celebração. Convide mais pessoas aí para acompanharem conosco, tá bom? Em nome de Jesus. Deus Deus abençoe. abençoe. Tchau, tchau.